todos, muito obrigado a Vitafor. Eu tenho a obrigação de deixar isso claro para todos. A Vitafor foi a primeira empresa no Brasil que me deu a oportunidade de ter uma grande visibilidade. Tinha alguns anos, 2013, 2014, eram 50, 60 eventos no Brasil. E eu confesso que dá até um frio na barriga quando a gente volta aqui a fazer isso, e agora ainda nessa forma adaptada, mas muito em breve com os eventos presenciais. Eu tenho o orgulho de dizer que fiz parte e farei parte de todas as edições da Convenção Norte-Nordeste, que é o grande congresso da Vitafor, e esse ano novamente estarei fazendo parte dele, e tenho o maior orgulho de estar aqui, e também quase que uma sensação de carinho enorme ao chegar aqui depois de 2 anos na fábrica e ver uma ampliação gigantesca que nós tivemos na fábrica, e com isso também a possibilidade de fazermos a diferença na vida dos pacientes. Qual é o meu tema? Vamos ao tema, é Leaky Gut. Então o foco da minha apresentação será Leaky Gut e saúde hepática. Sobre Leaky Gut e saúde hepática, gostaria de, antes de tudo, olhando para vocês, dizer o seguinte: esta é uma apresentação em que eu terei a oportunidade de falar in company sobre os produtos da Vitafor. Isso não quer dizer que não existam N outros produtos que também possam fazer essas aplicabilidades. No entanto, hoje o evento é sobre os produtos da Vitafor que podem contemplar a nossa aplicabilidade clínica ambulatorial do uso dos suplementos para que nós possamos ter mais saúde hepática. E aí eu começo assim. O tema proposto é saúde intestinal. O tema proposto do grande evento e da minha apresentação, Leaky Gut e fígado. Eu começo com essa imagem onde eu destaco aqui o foco nessa alteração chamada de Leaky Gut. E essa Leaky Gut, notem que existe aqui uma condição da microbiota intestinal alterada, que nós chamamos de disbiose. Então aqui nós temos um Leaky Gut mais disbiose. E nesse Leaky Gut mais disbiose há uma vulnerabilidade, a permeabilidade a um PAMP, padrão molecular associado a patógeno. E isso, por sua vez, exerce uma sinalização de receptores no fígado, chamado de PRRs. São os receptores de padrão de reconhecimento. E isso desencadeia no fígado a liberação de citocinas inflamatórias. Isso, então, nós chamamos de uma condição inflamatória hepática. Então, quando nós temos como grande objetivo o Leaky Gut e o fígado, nós precisamos também pensar em resolução do processo inflamatório hepático derivado de uma condição de Leaky Gut. E aí aqui nós temos uma resolução mediada por uma mobilização de macrófagos. Macrófagos chamados de macrófagos M2, que quando metabolizam ômega 3, fazem com que tenha uma síntese de resolvinas, protectinas e maresinas. E olha como a vida é fácil. Então olha para mim aqui. Quando nós temos uma ingestão de ômega 3, nós teremos uma metabolização do ômega 3 por macrófagos. E para que nós não... para que a gente não esqueça nada disso, eu quero convidar vocês a fazer uma memorização. Qual a influência do ômega 3 no fígado? E um dos efeitos do ômega 3 no fígado é ser metabolizado por macrófagos. E isso produzirá maresinas. Para que a gente nunca mais esqueça, convido a essa analogia. Ômega 3. E quando a gente desenha o número 3 no papel, é muito fácil desse 3 fazer 2 peixinhos. Um olhinho, uma boquinha e faz o rabinho do ômega 3. Então, ômega 3, a gente pensa em peixe. Ômega 3, peixe. E o peixe é do mar. E olha como a vida é fácil. O ômega 3 metabolizado por macrófagos
aumenta maresinas. E as maresinas, resolvinas e protectinas fazem um efeito antagônico às citocinas pró-inflamatórias e geram resolução do processo inflamatório hepático. Quando essa inflamação hepática é derivada de uma condição de leaky gut. Não podemos esquecer o grande objetivo do nosso evento de hoje, leaky gut e fígado. Murilo, e o que causa leaky gut? E aí nós temos um paper em que os autores descrevem que a partir de 2025, o imposto atribuído aos alimentos ultraprocessados não cobrirá mais as despesas com gastos em saúde, com obesidade e esteatose hepática. Então precisamos reverter essa onda do consumo dos ultraprocessados ou de uma dieta de padrão ocidental. Então você deve estar se perguntando, por que a população está com o fígado gordo? Porque nós tivemos uma urbanização e um padrão estabelecido de dieta de padrão ocidental, que por sua vez gera maior probabilidade de fígado gordo. Murilo, isso desde o início da vida, e aqui eu trago um paper que mostra o desenvolvimento dessa doença do fígado gorduroso não alcoólica desde o início da vida. E notem aqui o destaque para a dieta com estilo ocidental. E essa dieta com estilo ocidental vai influenciar em fígado gorduroso. Murilo, então nós precisamos remediar porque nós temos uma situação de vulnerabilidade pelo padrão alimentar? Parece que sim. Aqui então nós temos uma imagem que representa exatamente o tema proposto para o dia de hoje. Esta imagem é do livro de modulação intestinal, publicado em 2019. E aqui nós temos a influência da disbiose na lipogênese hepática. E aí, isso tudo parte de um padrão de dieta chamado de dieta ocidental, que leva a uma condição de disbiose e, por sua vez, uma maior vulnerabilidade ao PAMP, padrão molecular associado a patógeno, mais conhecido de todos, o lipopolissacarídeo. E isso, então, devido a uma condição de permeabilidade alterada, faz com que tenha uma circulação sistêmica desses PAMPs e, consequentemente, um estímulo de Toll-like receptors, especificamente Toll-like receptor 4, que, consequentemente, leva a uma ativação de proteção hepática, chamado de ativação das caspases. E a ativação das caspases culmina em inflamassoma. E uma adaptação hepática à situação de inflamassoma leva a armazenamento de lipídio no fígado. Murilo, tem evidência atual sobre isso? Temos sim. Nós temos aqui um paper publicado na Nature Reviews de Endocrinologia em 2022, em que os autores atribuem as doenças crônicas e a epidemia global de obesidade ao consumo de bebidas açucaradas. As bebidas açucaradas compondo o padrão de dieta ocidental e, por sua vez, influenciando em doenças crônicas. E uma das doenças crônicas mais importantes é a doença do fígado gorduroso não alcoólica. E olha qual é a nossa posição no mundo. Os autores desta publicação dividem o mundo em 7 grandes regiões. E dessas 7 grandes regiões, o Brasil está localizado na América Latina. E olha, então, neste gráfico, o quanto, vou dar um destaque aqui com o foco. E aí esse foco é do consumo por dia de bebidas açucaradas. E aí o Brasil está na macro-região de maior consumo de bebidas açucaradas. Então, antes de pensar em suplementar, precisamos fazer o dever de casa. E esse dever de casa é diminuir o consumo de ultraprocessados. Não adianta nada suplementar se você não melhorar o seu estilo de vida. E aqui vou parafrasear um grande amigo chamado Fabrício Assini. Porque quando eu assisti pela primeira vez essa frase,
foi em uma live dele. E eu, na mesma hora, liguei. Meu amigo, quem é o autor dessa frase? E ele falou, sou eu. Então aqui, by Fabrício Assini, a frase é a seguinte. Suplemento alimentar é como um vento a favor para quem decidiu pedalar. Então ele é somente um vento a favor para quem decidiu pedalar. Por isso, a base de todo o processo tem que ser a escolha de alimento de verdade e menor consumo de alimentos ultraprocessados, principalmente bebidas açucaradas. E aí, Murilo, o que é essa condição de leaky gut? Vamos então ao slide, onde o foco aqui é a permeabilidade alterada, que podemos dar um destaque para a ruptura das tight junctions e uma passagem paracelular de compostos que, por sua vez, induz uma resposta inflamatória, e isso que tem conexão com o fígado gorduroso. Então, essa condição de leaky gut, essa condição de intestino gotejante, o intestino permeável, faz com que nós tenhamos uma vulnerabilidade a um composto chamado de DAMP. DAMP, olha aqui para mim, DAMP é de danger. DAMP, então, é padrão molecular associado a uma condição de perigo. E esse danger, esse perigo, é reconhecido pelo fígado como um agente agressor. E como uma forma de adaptação a isso, o fígado induz a ativação do inflamassoma. Murilo, quais são os compostos que mais causam leaky gut? Ouso dizer que são micotoxinas. Toxinas que são veiculadas por alimentos ultraprocessados, por alimentos de armazenamento de grande escala, principalmente derivados de cereais consumidos de forma indiscriminada pela população brasileira. Você prescreve uma dieta, você coloca no padrão alimentar comida de verdade e com 3 dias de comida de verdade, o seu paciente diz: ai, Nutri, tá tão monótono. Mas a pessoa come 35 anos seguidos de pão, como se fosse abduzido pela Xuxa. Quem quer pão? Quem quer pão? Quero mais um, tá gostosinho. Então, nós precisamos sim ressignificar o padrão alimentar e cuidado com excesso de ultraprocessados à base de farináceos. Vamos então à explicação bioquímica pelo fato da condição pró-inflamatória induzida por citocinas lá no fígado. Então agora o nosso foco vai para o intestino. E aqui nesse intestino, a condição atribuída a essa palestra é leaky gut. Então a permeabilidade alterada, principalmente a um composto chamado lipopolissacarídeo, induz no fígado uma gordura ou o aumento de citocinas pró-inflamatórias. Isso faz com que nós tenhamos uma adaptação hepática mediada pela ativação de receptores, especificamente Toll-like receptors, por lipopolissacarídeo. Murilo, tem mais evidências sobre isso? Tem. Vamos a esse slide, por exemplo, que ele é bastante pragmático. Notem que nós temos aqui uma permeabilidade intestinal alterada. Permeabilidade intestinal alterada pelo excesso de frutose, por exemplo, derivado de uma dieta de padrão ocidental rica em açúcares. E essa permeabilidade alterada pode vir por uma condição de SIBO, pode vir por uma condição de disbiose, que culmina na permeabilidade alterada. Isso então gera uma endotoxemia. E essa endotoxemia leva a uma ativação de inflamação sistêmica e, consequentemente, resistência à insulina e, por sua vez, fígado gordo. E esse fígado gordo, derivado da condição de leaky gut, pode ser, sim, tratado. E agora eu queria que vocês olhassem aqui para mim. Por incrível que pareça, não existe uma droga para tratamento farmacológico de doença do fígado gorduroso. Seria muito fácil se você pudesse comer tudo errado e tivesse uma única droga que minimizasse a condição de fígado gorduroso.
Quer saber qual é a única chance de você não atender alguém com fígado gorduroso? É estar de férias. É a única chance de tu não atender alguém com fígado gorduroso. Porque se você estiver atendendo e procurar, encontrará uma esteatose. Grau 1, grau 2, moderada. E essa tem sido uma realidade da população. Bom, se não existe uma droga específica, precisamos ter um conjunto de fatores que faça com que nós tenhamos mais barreira no epitélio intestinal e possamos, então, minimizar a condição de leaky gut. Por quê? Um aspecto surpreendente é que quando nós temos a ativação do inflamassoma, a lipogênese hepática. E de onde vem essa ativação do inflamassoma? Da ativação do Toll-like receptor 4 pelo lipopolissacarídeo, gerando essa condição de ativação das caspases. Bom, já que nós temos a explicação plausível para o início da lipogênese hepática, nós precisamos combater este processo. E para combater este processo, eu começo com ômega 3. E agora falarei de prescrição de ômega 3. E uma das maiores dificuldades do profissional é saber qual produto utilizar. E aí eu ratifico que eu vou mostrar inúmeras possibilidades através de produtos da Vitafor para minimizar a vulnerabilidade hepática a uma exposição aos lipopolissacarídeos. A primeira delas é com ômega 3. Por quê? Indivíduos que ingerem ômega 3 com mais EPA do que DHA aumentam a produção fisiológica de fosfatase alcalina intestinal. Isso, por sua vez, diminui a taxa de sobrevivência de micro-organismos que possuem na sua membrana lipopolissacarídeo. E, então, diminui a endotoxemia metabólica e, com isso, diminui o estímulo de Toll-like receptor 4. E, então, menor será o estímulo de NF-κB. Portanto, menos inflamação de baixo grau e, consequentemente, menos inflamação hepática. Murilo, como seria essa suplementação? É uma suplementação de um ômega 3 aqui descrito. E aí eu fiz questão de colocar aqui as características do produto. No último final de semana, eu tive a oportunidade de participar de um congresso em São Paulo, um congresso organizado pela Andrea Frix, um congresso da Abrame, um congresso brasileiro, da Associação Brasileira de Nutrição Materna e Infantil, e a Andrea me fez ficar sentado na mesa de palestrantes, assistindo todas as palestras que aconteceram depois da minha, e eu tive que ficar lá, quase tive uma síncope, sentado, porque eu tenho hiperatividade, e uma das palestras que eu assisti foi sobre código de ética dos profissionais, que eu achei muito pertinente uma palestra dessa neste mundo que nós vivemos hoje. E uma das alegações do advogado lá é que sim, nós somos os profissionais habilitados para explicar a composição nutricional dos produtos, desde que nós possamos deixar bem claro que estamos explicando a composição, e é isso que eu farei agora. Então, o ômega 4 Plus é um ômega que tem na sua composição 330 miligramas de EPA e 220 miligramas de DHA em cada cápsula. Então, para que nós possamos obter um benefício sobre essa condição intestinal proposta no paper, nós precisamos ofertar ao paciente pelo menos 2 cápsulas ao dia, preferencialmente junto com as refeições. Murilo, em quanto tempo eu vou observar uma melhora hepática? Isso dependerá da sua adesão à mudança de comportamento alimentar, porque ele é um composto que vai favorecer a longo prazo a melhora do microbioma e, consequentemente, diminuirá as citocinas inflamatórias. Além disso, esse ômega 3 tem uma metabolização por macrófagos que aumenta maresina, protectina e resolvina. E aí, então, mais uma vez, a justificativa com outro mecanismo de ação. O primeiro, diminuir a endotoxemia metabólica ao lipopolissacarídeo, que é o agente chamado de PAMP, padrão molecular associado a patógeno. E uma segunda explicação plausível é a metabolização por macrófagos, fazendo com que nós tenhamos mais protectinas
e resolvinas e minimizando o processo inflamatório. Bom, é só isso, Murilo? Não. Nós temos um outro artigo aqui, um artigo publicado na Nature Reviews de Endocrinologia, cujo título é Alimentos Funcionais. E aqui nós temos um destaque para o ômega 3 como um alimento funcional, parando a cascata de síntese de triglicerídeos a partir do ácido graxo livre. Então, nós temos aqui um efeito desse ômega 3 também sobre esse fígado e a diminuição da cascata de nova síntese de triglicerídeos. Murilo, só esse ativo pode auxiliar? Não. Nós temos aqui um paper que demonstra a relação do microbioma, a microbiota intestinal, e aqui nós temos na horizontal as diferentes partes do trato gastrointestinal. Na primeira linha nós temos a microbiota e a condição de disbiose. Na segunda linha nós temos aqui o lúmen intestinal e tudo que acontece no lúmen. A maior produção de LPS, por exemplo, é minimizada pelo ômega 3. No entanto, nós vamos destacar aqui o que acontece na mucosa intestinal. E na mucosa intestinal nós temos uma depleção de colina em indivíduos que têm, por sua vez, uma condição de disbiose. E essa condição de disbiose gera uma depleção de colina porque micro-organismos do grupo de Enterobacteriáceas têm a capacidade de expressão de uma liase que degrada colina a trimetilamina. Então nós temos um aumento de trimetilamina já na circulação sistêmica e uma redução de colina. E quando reduz colina, diminui a nossa capacidade de exportar lipídio do fígado. Então, uma possibilidade de prescrição de produto da Vitafor seria o FOS. Mas não é o FOS de frutoligosacarídeo, é o FOS de fosfatidilcolina. A fosfatidilcolina que pode ter sido depletada por uma condição de disbiose que nós precisamos ofertar para melhorar a formação de moléculas que exportam lipídio do fígado. Murilo, e essa condição pode ser minimizada com o uso de probióticos? E olha que lindo. Resposta: sim. O Guideline Global da Organização Mundial de Gastroenterologia de 2017, no item 3.11, considera a utilização de probióticos para doença do fígado gorduroso não alcoólica. Então, já que nós temos essa indicação, vamos pensar em qual seria o probiótico para isso. E nós temos ainda um guideline da ESPEN que considera no item 41 a utilização de probióticos para minimizar doença do fígado gorduroso não alcoólico ou até mesmo a esteatose hepática. Como nós temos essas duas indicações, vamos procurar então uma meta-análise. E aqui nós temos então uma meta-análise que demonstra o efeito de probióticos para minimizar AST, ALT e gama-GT. Aspartato aminotransferase, alanina aminotransferase e gama-glutamil transpeptidase. Então, uma redução das transaminases mediada pelo uso de probióticos, e isso foi avaliado ao estudar artigos publicados desde 1980 até 2017 e que compôs como critérios de inclusão para fazer parte da meta-análise 17 estudos randomizados controlados. Então, foram 17 estudos randomizados controlados que deram essa conclusão de que os probióticos podem ser interessantes sim para minimizar essa doença do fígado gorduroso. Aqui nesse slide nós temos uma publicação de 2013 que é de autoria do Dr. Mário Saad, um dos maiores pesquisadores brasileiros, titular da Unicamp, e que nesta publicação, de forma muito, mas muito feliz, ele demonstra o efeito dos probióticos para minimizar a permeabilidade ao lipopolissacarídeo e então reduzir os processos inflamatórios hepáticos. Mais do que isso, em 2015, com toda a minha jornada brasileira de fazer palestras, em 2015 estive em Fortaleza fazendo um evento sobre a influência do microbioma intestinal. E agora eu queria que vocês olhassem aqui bem para mim de perto. E lá em 2015, um grande amigo chamado Daniel Gurgel estava assistindo o evento e falou assim:
Murilo, que legal essa tua abordagem sobre probióticos no fígado gorduroso. Eu tenho uma colega de doutorado que está fazendo uma pesquisa induzindo esteatose hepática em camundongos. Ela usa o irinotecano para induzir essa esteatose hepática. E ela está usando antibióticos para ver uma redução do processo inflamatório hepático induzido pela condição de disbiose pela droga. E aí ele falou, Murilo, será que não seria interessante ter um grupo probióticos? E ela poderia ter um grupo antibióticos, um grupo placebo e um grupo probióticos. Então, antibiótico, placebo e probiótico. E assim foi conduzido. E aí eu tive a oportunidade de fazer parte desta pesquisa, e por isso está aqui o meu nome, numa das primeiras publicações desse projeto de doutorado, da doutora Aniele. E aí então, nesse projeto, ela utilizou amostras do Synfor, que é o produto da Vitafor, e ela viu resultados significativos, tão quanto usar antibióticos usando o probiótico Synfor na esteatose hepática dos camundongos. E aí você pode dizer, pô Murilo, mas esse estudo foi em camundongos. Sim, mas nós temos um outro estudo, um estudo conduzido na Universidade Federal de Goiânia, publicado na Obesity, um artigo premiado que também foi conduzido agora em humanos com o mesmo probiótico. Um probiótico brasileiro, uma pesquisa brasileira, uma população brasileira. Então aqui os autores, no projeto de mestrado da Aline, essa pesquisa conduzida pelo Dr. João Felipe Mota, titular da Universidade Federal de Goiás, eles conseguiram avaliar uma melhora na circunferência abdominal e também uma melhora na expressão de superóxido dismutase. Então, se você me perguntasse, Murilo, qual produto da Vitafor utilizaria na esteatose hepática? Eu usaria o Synfor. Murilo, quanto de Synfor? E aí eu fiz o dever de casa aqui, que é como eu gostaria de receber em uma palestra. Eu coloquei a prescrição, que é de um sachê de 2 gramas, 30 doses por mês, a apresentação é na forma de sachê, tomar uma dose ao dia, preferencialmente antes de dormir. Bom, então, isso é uma possibilidade de prescrição, sim. É só isso, Murilo? Não. Também temos um estudo publicado na Nature. Esse estudo aqui é um estudo precursor em que demonstra um aumento da rosebúria. E eu tive a oportunidade de assistir aqui às palestras das minhas colegas. E eu observei que na fala delas, elas colocaram a influência da rosebúria. E olha que lindo que nós temos aqui. Um efeito pré-biótico de um ativo chamado Ganoderma lucidum, fazendo com que tenha uma mudança no microbioma e, por sua vez, menor permeabilidade ao lipopolissacarídeo e, consequentemente, menos inflamação hepática. Então poderíamos pensar também no Ganoderma lucidum. E aí, mais uma vez, o dever de casa. Temos o Ganoderma lucidum aqui em destaque, um ativo da medicina tradicional chinesa, padronizado em polissacarídeos, que a dose do Ganoderma lucidum é de 350 mg e precisaríamos utilizar como um efeito pré-biótico desses compostos derivados do cogumelo reishi ou do cogumelo vermelho, esse Ganoderma lucidum, então favorecendo um efeito de redução da gordura do fígado. É só isso, Murilo? Não. Nós poderíamos pensar também no efeito dos ácidos graxos de cadeia curta. E o que nós temos na Vitafor que é precursor de ácido graxo de cadeia curta? Nós temos fibras alimentares. Fibras alimentares que agora, em 2022, nós temos uma reformulação de uma fibra pela Vitafor chamado de Synfor Fibras. E o Synfor Fibras, então, é um pré-biótico que favorece a metabolização microbiana de ácido graxo de cadeia curta, acetato, propionato e butirato. E qual será a consequência hepática no fígado? Diminuirá o acúmulo de gordura. E aí, então, como seria a prescrição e quais benefícios atrelados a isso? Nós temos uma fibra, essa fibra que é um componente aqui de suplementação, que favorecerá a produção de acetato, propionato e butirato, e o próprio butirato vai nutrir as células do intestino, mas também reduzirá
pressão arterial. É só isso, Murilo? Não. Nós temos ainda um paper mostrando os alimentos funcionais e manejo da dislipidemia e considerando os prebióticos, as fibras solúveis que compõem o produto Synfor Fibras. Então vamos ao Synfor Fibras e como seria a prescrição. Temos aqui então Synfor Fibras 7 gramas que na própria embalagem você tem uma colher medida. Tem uma colher medida, então você pode olhar aqui que eu coloquei, ó, tomar uma dose, uma colher medida, que é uma colher já com a quantificação padronizada de 7 gramas, totalizando então 210 gramas necessários para uma prescrição de 30 dias. Murilo, quando tem que usar as fibras? Quando a dieta está errada. Quando a dieta não está rica em alimento de verdade. Inúmeros pacientes precisarão de fibras alimentares. Murilo, e qual é a consequência não só hepática, uma consequência desse papel da microbiota que pode até mesmo exercer funções cardiológicas ou na aterosclerose, que por sua vez depende de uma metabolização hepática estimulada por uma chegada simultânea de trimetilamina, que depletou a colina, e consequentemente lipopolissacarídeo, que estimularão uma enzima hepática chamada de flavina monooxigenase. E isso faz com que nós tenhamos uma inibição de CYP7A1 e CYP27A1 induzida pelo TMAL. Porque quem é o TMAL? É o derivado da função hepática flavina monooxigenase que transforma a trimetilamina em óxido de trimetilamina. E isso aumenta o risco de aterosclerose. Murilo, então tu acha que é preocupante também a função cardiovascular? Sim. E por isso, eu trago aqui um paper que diz o seguinte: vale a pena prescrever probióticos em adultos saudáveis? E a resposta é: se o objetivo for melhorar a imunidade, sim. Agora, no indivíduo saudável, se o colesterol estiver bom, não tem sentido usar probióticos. No entanto, se nós tivermos uma condição de hipercolesterolemia, uma alteração do lipidograma, aí sim, esta meta-análise mostra que vale a pena. E o que é mais interessante é que nesta publicação eles conseguem fragmentar a análise estatística em diferentes formulações de probióticos. E quando eles utilizam somente os estudos randomizados controlados, são 9 estudos randomizados controlados que utilizaram a formulação de Lactobacillus acidófilos e Bifidobacterium lactans. E na média foi favorável ao grupo probióticos a melhora do colesterol. Então, nessas condições de indivíduo com fígado gorduroso que tem alteração de colesterol, eu utilizaria o Syncaps e não o Synfor. Mas por quê? Porque eu justifiquei quem é esse paciente. É um paciente com alteração do lipidograma. E nós temos uma validação científica para essa aplicabilidade. Então, quando eu usaria Synfor? Quando não tiver uma doença cardiovascular no paciente. Quando já tiver um risco elevado de doenças cardiovasculares e aterosclerose, principalmente com elevação de colesterol, eu usaria o Syncaps. Murilo, e o que tu utilizaria de forma concomitante? Bom, se tiver resistência à insulina, obrigatoriamente utilizaria coenzima Q10. Agora, se esse paciente usar estatina, se ele usar inibidor da HMG-CoA redutase, que gera uma redução de mevalonato e aumenta o risco de miopatia, esse artigo de uma revista de cardiologia mostra que o uso da coenzima Q10 minimiza a dor induzida pela estatina. E eu estou falando de indivíduos que têm hipercolesterolemia e podem ter o fígado gorduroso. E aí nesses obrigatoriamente usaria coenzima Q10. Quanto? Pelo menos 200 miligramas. Então aqui mais uma vez destaco a formulação do produto, que é importante que tenha na sua composição vitamina E, para impedir a autooxidação lipídica, e que tenha na sua essência uma cápsula chamada cápsula soft gel, que diminui a permeabilidade ao oxigênio e garante a estabilidade da molécula. Dentro do veículo oleoso, a estabilidade e a não rancificação é garantida pela vitamina E,
e o tipo de cápsula impede a biodisponibilidade do oxigênio, garantindo a estabilidade da molécula. Então, 200 miligramas uma vez ao dia. Murilo, e o que mais é importante? Já que o objetivo da apresentação é minimizar a condição de leaky gut, precisamos então encontrar produtos dentro da linha da Vitafor que façam reparo epitelial intestinal. E para reparar o epitélio intestinal, nada mais importante do que o papel o papel da glutamina para garantir a expressão de claudina, ocludina e zonulina. E aí então, o que seria essa prescrição? Uma prescrição de até 5 gramas de glutamina. Minha sugestão é que seja por até 30 dias, não mais do que isso, apenas para que nós tenhamos um suporte necessário para energia do enterócito e aumento da expressão das tight junctions. Murilo, o que mais pode fazer isso? Um colágeno hidrolisado, por exemplo, porque o colágeno hidrolisado, na sua composição, no seu aminograma, tem pelo menos 30% de glicina. E por ter 30% de glicina, a prescrição fica de 10 gramas dia. Minha sugestão é que seja um colágeno hidrolisado, um colágeno sem sabor, para que nós não tenhamos influência de flavor e sim o benefício da glicina. Então é ou glutamina ou o colágeno hidrolisado que tem glicina. Murilo, o que mais pode auxiliar nessa imunidade intestinal e diminuir a condição de leaky gut? Respondo, vitamina D. A vitamina D vai servir como um suporte para a célula de Paneth, extremamente explicada na palestra anterior. E a função da célula de Paneth é aumentar essa imunidade, essa função de barreira no epitélio intestinal. Então a vitamina D, poderíamos pensar em prescrição de até 4.000 UI ou a prescrição em gotas, que particularmente é a minha queridinha atualmente. Hoje mesmo eu estava aqui buscando uma embalagem e a gente foi na área aqui da Vitafor, onde ficam todos os produtos e tal, e a gente não encontrou ela em gotas. Eu falei, não se preocupa que eu tenho aqui na minha necessaire, porque é a minha queridinha que eu ando com ela todos os dias. Então, acho que é uma grande possibilidade que nós temos também de melhorar essa imunidade intestinal. Murilo, e o que precisamos fazer ainda nessas fases de reparar, remover alérgenos alimentares ultraprocessados? Precisamos reestabelecer a função enzimática. E muitos dos pacientes terão alteração nessa função intestinal, terão mais gases ou desconforto com alguns alimentos. E aí, então, aqui eu sugiro a utilização de enzimas. E aproveito esse momento para agradecer um grande amigo pelo livro que ele publicou em 2021. O nome dele é Márcio Souza. Esse é o livro do Márcio. Então, se você perguntar, Murilo, isso é uma propaganda? É uma propaganda, porque eu sou amigo do Márcio, o Márcio é meu amigo, e o livro é bom, simples assim. E o que ele tem? No último capítulo do livro, tem uma demonstração de como deve ser a prescrição de enzimas para reestabelecermos a função enzimática dos pacientes, a digestibilidade adequada. E a partir de 2021, então, a forma ideal de prescrição é em unidade de ação enzimática. E aí aqui agora, então, eu dou destaque à formulação do Enzifor e explicando a formulação e parabenizando a Vitafor pela clareza de informação, mostrando a correlação em gramas, miligramas, para cada uma das unidades de ação enzimática das enzimas propostas nesse blend de enzimas. Blend de enzimas que tem registro para que nós possamos preparar alimentos. No entanto, quando o seu propósito for melhorar a digestibilidade do alimento já ingerido, a sugestão e observação seria diluir então em água esse produto. Isso é apenas uma indicação de uso, uma indicação para aqueles indivíduos que nós precisamos ter uma melhor digestibilidade e menos substratos alimentares que promoverão um supercrescimento bacteriano ou uma condição de disbiose. E aí seria a sugestão de utilizar um sachê por dia, preferencialmente
imediatamente antes das grandes refeições, para que eles não fiquem no estômago, essas enzimas, que elas migrem para o intestino e lá possam favorecer a degradação de macronutrientes e minimizar o crescimento microbiano. E aí, gente, chegando muito próximo ao fim, muito próximo à minha fala aqui, à minha explicação, eu tenho um artigo em que os autores descrevem uma pirâmide de manejo da doença do fígado gorduroso não alcoólica. Quais são essas chaves? E aí nós começamos a encontrar o que deve ser a base da terapêutica. E na base da terapêutica nós temos dieta, estilo de vida e uma redução significativa de peso. Então, a base do manejo da doença do fígado gorduroso deve ser adequadas escolhas alimentares, minimizar a ingestão de ultraprocessados, e os suplementos serão como um vento a favor para aquele indivíduo que decidiu pedalar. E depois disso nós podemos pensar em manejo com fármacos, mas antes disso nós precisamos mudar o estilo de vida. E é na mudança de estilo de vida e de padrão alimentar com redução de peso que nós vamos ter a utilização de suplementos alimentares. E para minimizar processos inflamatórios, eu hoje preciso ratificar a grande importância de um produto que é a cúrcuma, um alimento brasileiro, um alimento que tem a capacidade de minimizar processos inflamatórios de baixo grau. E aí, para aquele indivíduo que está com fígado gorduroso e concomitante está com depressão, minha sugestão é utilizar cúrcuma. E neste produto da Vitafor, chamado de Cúrcuma Plus, ou uma cúrcuma com maior quantidade de curcuminoides, em que na composição da cápsula tem 500 miligramas, e nesta meta-análise os autores mostram que doses de 500 a 1000 miligramas, e a maioria dos estudos é com 1000 miligramas, então nós estamos falando em 2 cápsulas. E olha como fica fácil, o produto tem 60 cápsulas, logo a prescrição de 2 cápsulas dia para exercer um papel anti-inflamatório intestinal e sistêmico, e eu utilizaria como uma ferramenta auxiliar no manejo da doença do fígado gorduroso não alcoólica, principalmente em pacientes com sintomas de depressão. Ratifico que o mais importante de todos os suplementos é estabelecer uma função de barreira à imunidade inata intestinal. Finalizo a minha participação com um artigo publicado pelo meu grande amigo Dr. Pedro Bastos, capa da Nutrients em 2022, onde ele mostra a importância de uma saúde intestinal para que nós tenhamos mais efeito de saúde sistêmica e combater melhor esse vírus que acomete a população mundial, que é essa pandemia que nós já passamos. E nós precisamos, a partir de agora, ter cada vez mais saúde intestinal, exercício físico, ingestão adequada de nutrientes e um sono de qualidade, conforme artigo publicado na Nutrients em 2022 pelo meu grande amigo Pedro Bastos. É isso. Muito obrigado a todos que estão aí no conforto da sua casa, muito obrigado pelo carinho, obrigado por vocês estarem aí, pelos reposts, por tudo que vocês fazem para que nós possamos ter melhora na vida de alguém. Muito obrigado a Vitafor pela oportunidade. Esta foi uma participação no curso de imersão em saúde intestinal da Vitafor Science, um local onde você encontra inúmeros outros estudos, palestras, papers descritivos sobre a aplicabilidade dos produtos da Vitafor. Essa foi a minha contribuição, espero que tenham gostado e já agradeço de antemão
todos os posts de vocês sobre essa participação no dia de hoje.